Olá. O trabalho ele tem como título a formação continuada centrada na escola e ressignificação da identidade profissional docente no contexto pós-pandêmico. Os autores do trabalho são Cristiane Rodrigues Tiel Silva, Áureo José Barbosa e Lisandra Carine Mota. Então, esse estudo de abordagem qualitativa com enfoque no estudo de caso, ele tem como objetivo propor reflexões acerca da importância da formação continuada centrada na escola, na apropriação e mobilização dos saberes docentes para a ressignificação da identidade profissional do professor no contexto pós-pandêmico. Então, esse estudo ele buscou analisar também o documento oficial, emitido pela Secretaria Municipal de Educação de Rondonópolis, SEMED, no Mato Grosso, denominado Política de Formação Continuada, que é de 2016 e que trata da formação permanente dos professores da educação básica, da educação infantil, do ensino fundamental 1 e 2 dessa rede municipal de ensino. Esse estudo ele fundamentou-se em autores como Jacques de Lima Ferreira, Antônio Nova, Ademar de Lima Carvalho e Iselda Gorete dos Santos Magiar Lardo, também Carlos Marcelo Garcia, Francisco Imbernon, Selma Garrido Pimenta, Maurício Tardif, dentre outros autores. A formação continuada centrada na escola, ela ocorre em serviço com o intuito de superar as necessidades formativas dos professores diante das demandas do ensino em sala de aula, principalmente no atual contexto histórico, em que ainda se vivencia o tempo pós-pandêmico ocasionado pelo coronavírus do Covid-19. Então, hoje, diante desses desafios que os professores encontram para ensinar no âmbito da escola pública, torna-se indispensável que se continue investindo na formação docente, visando uma educação de qualidade. Uma vez que a pandemia ela trouxe à tona a necessidade de mudanças nas configurações das relações entre os sujeitos e as coisas, e também provocou o repensar de ações e práticas culturais, notadamente as relações entre escola, professores, alunos, familiares e também o processo de ensinar e aprender. Então, esse novo contexto educacional desafiou a prática docente e o professor se viu obrigado a buscar diferentes estratégias no sentido de adequar suas práticas pedagógicas às exigências e necessidades do período pandêmico. Então, para se adequar a essas novas exigências, o professor deve cada vez mais investir em sua formação contínua. Daí a relevância da formação continuada no chão da escola. E para a consolidação desse processo, é necessário o compromisso individual do professor em estar participando do projeto de formação continuada e também do compromisso institucional, ou seja, o compromisso da escola, no sentido de garantir o desenvolvimento do projeto de formação em cada unidade escolar. Esse estudo também aponta as contribuições da formação permanente do professor por meio do desenvolvimento do projeto de formação continuada centrada na escola dessa rede municipal, que é situada em Rondonópolis, Mato Grosso. E essa formação que acontece é denominada Hora do Trabalho Pedagógico Coletivo, HTPC. Então, essas ações formativas, elas ficam sob a responsabilidade do coordenador pedagógico da escola, e esses encontros, eles acontecem semanalmente com a duração de 2 horas contínuas, totalizando, ao final, 80 horas anuais. Pontua-se também que a formação continuada ela é garantida aos professores da educação básica dessa rede de ensino através da SEMED, que é a Secretaria Municipal de Educação. E essa política de formação ela está regulamentada pela Lei Complementar número 228, de 28 de março de 2016, e que dispõe sobre a reestruturação do PCCV, que é o Plano de Cargos e Carreiras, e também vencimento dos profissionais da educação infantil e fundamental desse município. E essa política, ela fundamenta-se em 3 eixos. O primeiro eixo é a formação centrada na escola, que o texto, o estudo apresenta. O segundo eixo é a formação a partir das diretrizes nacionais. E o terceiro eixo é a formação que é oferecida pela SEMED. Então, a política de formação continuada para os docentes dessa rede de ensino, ela já está consolidada no sentido de estar garantida, e ela se constitui em direito e dever dos professores.
E mesmo em tempos de pandemia, essa formação continuada ela foi assegurada a esses professores, e essas formações elas foram organizadas pelas equipes pedagógicas, através, né, por meio dos encontros virtuais, através das plataformas de videoconferência. E é na formação continuada, né, no ambiente da escola, que os professores realizam a apropriação e integração de saberes e também conhecimentos e que influenciam na ressignificação da identidade docente. Formação continuada e saberes docentes. Então, a formação continuada de professores, ela deve ser compreendida como um processo contínuo, né, de aperfeiçoamento dos saberes que são necessários à atividade profissional docente, com o objetivo de garantir um ensino de melhor qualidade aos estudantes. Então, compreende-se que é através de uma formação continuada sólida e eficaz, né, pautada em diagnósticos das necessidades formativas, que esses docentes eles conseguirão mobilizar, né, os saberes da teoria da educação. Também mobilizar os conhecimentos das tecnologias pedagógicas digitais, além de outras competências que são primordiais, né, para o atual contexto histórico da educação pública escolar. Então, dessa forma, eles serão capazes, né, de entender e desenvolver ainda mais competências e habilidades necessárias para a investigação da sua própria prática pedagógica. Além disso, né, a formação continuada do professor também é importante porque alerta sobre a necessidade de percepção das novas práticas pedagógicas. A formação continuada pode ser considerada, na constituição do professor, né, como um elo na construção do conhecimento, apropriação e mobilização dos saberes docentes que são indispensáveis, né, para a prática docente, uma vez que esses saberes eles se constituem parte da identidade do professor. E isso reflete de modo positivo a respeito de sua prática pedagógica no cotidiano de sala de aula. Então, autores, né, como Carlos Marcelo Garcia, Francisco Imbernon, Selma Garrido Pimenta, Maurício Tardif, dentre outros autores, eles sugerem novos caminhos para a formação docente e a identidade profissional do professor, tendo como um dos seus aspectos, né, a questão de que os saberes que configuram a docência, na perspectiva, né, de ressignificar os processos formativos, seja tanto na formação inicial como na formação contínua ou continuada. Então, de acordo, né, com Maurice Tardif, os saberes eles são esquemas, regras, hábitos, procedimentos, tipos e categorias e que eles são produzidos pela socialização, ou seja, né, por intermédio do processo de imersão desses indivíduos nos diversos mundos socializados, né? Então, esses mundos, seja na família, nos grupos de amigos, né, nas escolas, e nos quais eles constroem, né, em interação com outros, a sua identidade pessoal e também a sua identidade social. Reafirma-se, né, então, que os saberes docentes eles são mobilizados e empregados na prática pedagógica, de onde esses próprios saberes se originam, e servem para resolver os problemas dos professores em exercício e também para dar sentido às situações de trabalho que lhes são próprias, né? No sentido, né, de oportunizar ao professor o ressignificar da prática pedagógica. Então, para contextualizar o estudo, apresenta-se, né, um quadro com os saberes docentes propostos por Maurício Tardif e também Selma Garrido Pimenta, e que agem na transformação da prática pedagógica. Então, esse é o quadro, né, dos saberes docentes já propostos, né, por esses autores. De acordo com o Tardif, né, então, esses saberes docentes, eles são 4, que são os saberes advindos da formação profissional, os saberes disciplinares, os saberes curriculares e os saberes experienciais. Os saberes advindos da formação profissional são aqueles que são baseados nas ciências, né, e são trabalhados pelas instituições de formação de professores. Já os saberes disciplinares são aqueles que são administrados e transmitidos pela comunidade científica nos cursos e também departamentos universitários. Já os saberes curriculares são aqueles que correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos, métodos. E os saberes experienciais, eles resultam do exercício da atividade profissional desses professores. De acordo com Pimenta, são 3. Primeiro é os saberes da experiência, depois saberes do conhecimento e os saberes pedagógicos. Os saberes da experiência são aqueles que são produzidos no cotidiano docente, né, no processo contínuo de reflexão sobre a sua prática e na prática de outrem, né?
Já os saberes do conhecimento, ele diz respeito em relação entre ciência e produção material, produção existencial, sociedade e informática. E os saberes pedagógicos são os que remetem à construção de saberes segundo as necessidades pedagógicas, né? Então, advindas da realidade, da reinvenção dos saberes pedagógicos a partir da prática social da educação. Então, de acordo com esse quadro, é possível, né, concluir que os saberes docentes eles são oriundos de diversos campos do conhecimento. Formação centrada na escola e profissionalidade docente. Então, a formação continuada centrada na escola, ela é considerada como uma política de formação de professores já consolidada na rede municipal de ensino de Rondonópolis, Mato Grosso. E como já relatado, né, são destinadas 2 horas semanais, que acontece no contraturno ao período de aulas desse professor, para o desenvolvimento desse projeto de formação, que ele é construído anualmente, como já dito, né, e ele é construído logo no início do ano letivo vigente. Cada unidade escolar, no seu coletivo de professores, né, elabora esse projeto de formação mediante os diagnósticos, né, das necessidades formativas desse quadro de professores, considerando sempre, né, o atual contexto educacional. Então, a formação centrada na escola é aquela que ocorre no espaço escolar e essa formação ela privilegia as trocas coletivas, o diálogo e também as necessidades formativas do coletivo de profissionais e também vem corroborar, né, para o fortalecimento da gestão democrática no interior dessas instituições educativas. E neste espaço de formação, que é o chão da escola, que os saberes docentes mobilizados para a prática educativa, eles são adquiridos e também são partilhados, além das experiências que são socializadas e que darão, né, a ressignificação às práticas pedagógicas e, consequentemente, o fortalecimento da escola de acordo com Silva 2001. Então, dessa maneira, a escola ela se efetiva enquanto um espaço legítimo, né, para a profissionalização dos sujeitos, o lugar onde as identidades docentes elas são significadas na vivência e pela vivência nas práticas educativas. Então, como se vê, a construção da autonomia profissional ela está intrinsecamente ligada às condições em que se dá a sua formação. Então, a formação centrada na escola, ela toma como ponto de partida, né, as situações problemáticas que desafiam a prática do professor no processo em que se organiza o trabalho pedagógico e o leva, né, a assumir-se como sujeito da ação comprometido com sua transformação. Reafirma-se, né, que o professor, ao vivenciar o ambiente da formação continuada na escola, apropria-se, né, e ao apropriar-se, mobilizar, né, esses diversos saberes, consequentemente, isso subsidiará a ressignificação de sua identidade profissional docente, tão necessária, né, para o ser professor e como profissional da docência. Então, por meio da formação continuada, de acordo com Pimenta, a identidade profissional docente ela se torna um processo de construção do sujeito historicamente situado e de forma continuada. Ainda de acordo, né, com a autora, uma identidade profissional docente ela emerge, né, da significação social da profissão, ou seja, no contexto das práticas sociais. Então, o presente estudo, que teve, né, um enfoque no estudo de caso, ele abordou que a formação continuada centrada na escola, que acontece no chão da escola, nas unidades de ensino dessa rede municipal de ensino, que é situada em Rondonópolis, Mato Grosso, ela tem contribuído na ressignificação da identidade docente, na melhoria das práticas pedagógicas, ao possibilitar, né, a apropriação e mobilização dos saberes que são ressignificados através da mediação pedagógica no processo de ensino em sala de aula, além de contribuir, né, para o desenvolvimento profissional do professor no contexto pós-pandêmico. Foram tecidas, né, ao longo do texto, reflexões sobre a formação centrada na escola, sendo esta, né, considerada um espaço legítimo para a formação, por tratar de assuntos mais urgentes relacionados ao processo pedagógico. Coaduna-se, né, portanto, com Pimenta e Tardif, quando esses autores, né, afirmam que os saberes do professor se modificam ao longo do tempo, mesmo porque a sociedade, né, ela está em constante movimento. Então, a profissão docente, ela adquire sentidos diferenciados no decorrer dos períodos históricos. Sendo assim, né, determinadas práticas permanecem significativas, outras não. Então, diante disso, compreende-se que a formação ela deve ser permanente, uma vez que a escola
ela está inserida em um contexto sociocultural que evolui em todos os aspectos. Enfim, né, é no cotidiano da participação do professor na formação continuada e no exercício da docência, também no desenvolvimento da prática pedagógica, que o professor ele ressignifica sua identidade docente, tão fundamental, né, para atuar como professor nas instituições escolares. E essas são as referências do nosso trabalho. Muito obrigada.